Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre organizações exponenciais e escalabilidade de negócio. Sou Fabiano Nagamatsu e quero me apresentar rapidamente aqui para vocês. Bom, ao longo da minha história eu trabalho com startups há 14 anos no processo de mentoria, aceleração e investimentos. Já montamos mais de 5 aceleradoras pelo Brasil. Além desses 14 anos, venho da indústria também. Tenho formação na área de programação de simuladores, de games, tenho especialidade em marketing, recursos humanos e finanças, um pouquinho mais de 10 anos em cada área. O meu mestrado e a minha pesquisa foi sempre voltada para serious games, jogos empresariais ou simuladores que analisam comportamentos de pessoas. Ok? Então, espero poder falar um pouquinho para vocês aqui sobre organizações exponenciais, como que você, além de escalar, vocês também podem expandir. Okay? Então, fique comigo aqui e nós teremos várias dicas que vocês podem depois comentar e buscar referências. Bom, além então do que nós falamos aqui, nós temos aqui a nossa agenda, contextualização, falaremos sobre conceitos organizacionais exponenciais, falaremos também de habilitadores para a escalabilidade, evolução tecnológica, fatores econômicos, habilidades, como se comporta dentro das questões de comunidade e fatores de sociedade que impulsionam as organizações exponenciais e escalabilidade de negócio. Vamos ter essa diferença de escalabilidade de expansão também. O PTM, que é a base da exponencialidade, que é propósito transformador massivo, mentalidade exponencial e linear, modelos de negócios escaláveis que dão base para a exponencialidade, tecnologias disruptivas, estratégias exponenciais e falaremos um pouquinho lá de pequenas, médias e grandes empresas, a comparação de startup com questões tradicionais. E no final deixo referências para que vocês possam ali estudar de forma mais afinco com todos os livros, todas as referências, todos os papers que nós vamos apresentar. Bom, prosseguindo aqui, então, qual que é o nosso objetivo na aula aqui? Nosso objetivo é compreender e aplicar os princípios da organização exponencial, tá? Além de explorar estratégias de escalar o seu negócio, seja ele tradicional, seja ele uma startup, seja ele talvez um projeto, ok? Então, de forma o quê? Eficaz. Liderar organizações em busca de crescimento exponencial. Notem aqui que nós vamos falar de pessoas. É sobre pessoas que nós vamos tratar. Nós não vamos aqui nos ater muito a modelos apenas, mas nós vamos trabalhar questões comportamentais também. Isso se refere muito à questão da exponencialidade. Sim, promovendo ali no final a questão de eficiência em um ambiente de negócio muito dinâmico. Nós sabemos que muito vem dessa evolução. E quando nós estamos falando da evolução, começamos lá na Revolução Agrícola, onde na agricultura, que é o carro-chefe ainda de muitos países, não existia ali uma tecnologia aplicada para que pudesse acelerar tanto o plantio quanto a produção. Porém, com o passar do tempo, nós começamos a ver que surgiu a Revolução Industrial, a partir da época taylorista, ou até mesmo pela administração científica ali, né, de Henry Ford, do sistema Toyota de produção, que acaba ali findando na parte da Segunda Grande Guerra Mundial, onde nós sabemos muito bem que surge o sistema Toyota de produção ali no Japão. Até aqui nós estávamos falando de máquinas, nós estamos falando de equipamentos que muitas das vezes são mais valorizadas do que pessoas. Com o passar do tempo, nós começamos a ver que, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que a internet toma uma proporção muito grande a partir das redes de computadores, do surgimento dos equipamentos computadores portáteis, não aqueles computadores, né, grandes que ocupavam o tamanho de uma sala. Então a internet começa ali a ter o seu papel fundamental na comunicação à distância. E com o passar do tempo, nós passamos também pela questão da robótica, onde as linhas de produções elas eram substituídas, né, por robôs, por máquinas autônomas, que ali uma máquina poderia substituir até 10 colaboradores, 10 funcionários. Passado um tempo, nós chegamos na época da genética, onde a inovação avançou bastante as questões de entender um pouquinho algumas patologias, de entender também, né, a formação humana
de como nós poderíamos avançar e trazer mais saúde para o ser humano de uma forma geral. Com o passar do tempo, isso em um curto espaço de tempo, notem que da agricultura para cá, o tempo ele cada vez mais é reduzido. Por quê? Porque nós começamos a implementar inovações tecnológicas. E na nanotecnologia nós temos aí o estudo da gênese, o estudo de partículas, né, onde nós podemos até buscar soluções antes mesmo de ter determinados problemas pulverizados no mundo. Bom, então isso aqui é uma contextualização. E quando nós falamos disso, nós temos a ilustração, né, de tudo isso assim. Né? Quantos de vocês não viveram ali a época da internet de escada? Onde você colocava um CDzinho ali, né, do UOL e ficava rodando. Ficava rodando ali, esperando, né, plugava ali o cabo do telefone e ficava esperando o discado. Muitos de nós, né, na década de 90, usávamos ali até mesmo depois da meia-noite, que era um pouquinho mais barato. Com o passar do tempo, olha aí, olha o Google como era antes. O buscador do Google, meio poluído, né? Notem que isso aqui faz parte do quê? Da Web 1, a era da informação, onde a internet conectou pessoas em vários lugares do mundo. Antes, para eu falar com meu pai lá no Japão, muitas vezes eu tinha que escrever uma carta, né? E a gente ficava aguardando ansiosamente mais de 15 dias esse trâmite. Hoje, em segundos, eu falo ali pelo chat. Essa é a era da informação. É a era do Web 1. Aí nós temos o Web 2, que mais recente, dos anos 2000 para cá, ela deu um boom, ou seja, a era das redes sociais. Talvez não muitos de vocês, mas alguns que viveram o MSN, o ICQ, o Orkut, que deu a oportunidade de vir outras redes sociais, como o próprio Facebook, Instagram, algo profissional como o LinkedIn. Então, notem que a era das redes sociais, ela é marcada pelo quê? Pela era do Web 2. Tá? Então, o Web 2, ela proporciona, juntamente com o Web 1, que é a área da informação, o quê? Comprar pela internet. Então, eu não preciso, principalmente na pandemia, cresceu muito isso, mais de 90% das pessoas começaram a comprar pela internet. 81% já, né, compraram nos últimos 30 dias. Olha que interessante. Eu posso pedir um carro, não preciso ficar dependendo de ligar para o ponto de táxi ou esperar um táxi passar. Eu posso pedir por meio de aplicativos, seja táxi, seja um carro colaborativo. Posso ali fazer determinadas interações nas redes sociais. Olha que interessante quando nós estamos falando de relacionamento. Aí é Web 2 puro. E se você quer conversar, comunicar, quer buscar ali, seja no serviço, seja no lazer, também, você também pode buscar a partir do próprio WhatsApp. Né? Então, hoje, estima-se que 99% da população tem ali, né, o seu WhatsApp no seu celular, no seu smartphone. Tá? E aí surgem outras oportunidades tecnológicas, juntando o Web 1 com o Web 2. Aí nós temos aí o Seime, que é um aplicativo, primeiro aplicativo brasileiro, tá, concorrente do WhatsApp, a ter a mensagem instantânea. Então, nós temos aqui e hoje, atualmente, nós somos marcados por uma era da descentralização, o que nós chamamos de Web 3. Tá? Então, é uma evolução do Web 1, Web 2 ao Web 3. E quando nós estamos falando dessa comparação, tá, da informação, do relacionamento e, agora, de um relacionamento, mas de forma descentralizada, eu estou falando que a gente acaba com muitos dos monopólios. A gente acaba com o intermediador. Eu posso atuar aqui de forma que eu sou dono das minhas informações e faço o que eu quero com essas informações. Aí nós estamos falando de um sistema chamado blockchain, que vocês vão ver muito isso para quando a gente chegar na parte de escalabilidade. Então, o Web3 aqui, ele marca a nossa geração, evidentemente que muito disso já vinha acontecendo. Não foi lá em 2008, quando surgiu o Bitcoin. Isso já vem já de um tempo já. A tecnologia blockchain, só para que vocês tenham uma ideia, é a ligação de diversos computadores. Imagina que se um hacker quiser ali quebrar uma informação, fraudar alguma coisa, ele tem que quebrar milhares de máquinas ao mesmo tempo. Ele tem que invadir milhares de máquinas, que é algo quase que impossível
fazer, porque as informações elas vão alterando ao longo do tempo. Então, ela traz a questão de segurança, ela traz a questão de privacidade, transparência e outra coisa, é algo imutável, não tem como quebrar. Uma vez registrado no blockchain, sempre vai ser. E aí o blockchain marca muito a era das criptomoedas, das transações financeiras, ela marca muito a era de segurança, transparência na internet e, mais do que isso, autonomia sobre os seus dados. Bom, passando isso, agora eu quero comparar com vocês empresas. Né? Então, para que a gente possa entender um pouquinho de exponencialidade, de organizações exponenciais, de escalabilidade, desses termos, nós temos que entender um pouquinho como que é a era da empresa tradicional e como que é a era das startups. Então nós temos aqui uma figura que representa empresas tradicionais, que a gente faz lá, vocês viram muito na graduação, o business plan, né? O plano de negócio. E aí eu coloco bonitinho os meus objetivos, minha missão, visão, valores, minhas metas e tento acompanhar isso. Mas se surgir alguma coisa fora do planejamento, eu já não corro tanto esse risco. Eu me perco. Isso é o empresário tradicional. Quando nós estamos falando de startups aqui, nós estamos falando de que o planejamento é a base. Porém, a inovação tecnológica, ela impulsiona e ela muda rapidamente. Aquilo que talvez é um business plan para 2 anos, aqui talvez eu mudo em semanas. Então, quando nós estamos falando de startup, nós estamos falando de um mercado mais dinâmico. Olha uma coisa interessante para que vocês possam entender essa ilustração de inovação tecnológica em empresas tradicionais ou em startups. Imagine um foguete aqui. A gente acha que o foguete, quando ele sai da Terra, ele se lança, ele vai continuar sendo foguete lá em cima. Mas ao longo da sua fase, dos seus estágios, ele vai se lapidando. Se é assim que a gente pode comentar. Ele começa ali no estágio 1, soltando algumas partículas, ele deixa alguns dos seus componentes mais pesados, ele vai avançando até se tornar uma coifa descartada aqui, um módulo de controle. Ele tem um módulo de controle totalmente ali descoberto, né, para que ele possa virar um satélite. Olha que interessante quando nós estamos falando, né, que o foguete ele vai se tornando algo minúsculo e esse é o objetivo dele. Essa é a meta, né, desse foguete. Imagine então uma empresa que tem que se lapidar, mas em um curto espaço de tempo, porque o foguete, em horas, ele chega lá e cumpre a sua missão. Isso também é destinado às empresas de inovação tecnológica, que tem uma certa escalabilidade. E aí eu vou falar para vocês a definição dessa empresa, que nós definimos muito bem por Eric Rice, que é o cara que escreveu o The Lean Startup, a startup enxuta, né? E ele define muito bem startup, que é todo projeto ou empresa nascente com base em inovação tecnológica. Evidentemente que hoje nós temos o marco legal das startups, né, que traz algumas outras definições no Brasil, por exemplo, falando que startup ele só é dentro de 10 anos, depois disso ele já não é considerado startup. Né? Tem uma certa escalabilidade, uma certa questão de faturamento para ser uma startup, uma empresa nascente. Mas, trazendo aqui conceitos mais usuais a nível mundial, nós temos aqui que ele tem um crescimento rápido, por isso que ele trabalha com MVP, produto minimamente viável. Eu não crio toda a empresa para eu poder lançar, não, eu vou criando aos poucos, vou testando no mercado. E melhor, se eu testar no mercado e faturar, melhor ainda, porque eu validei. Cenários de incerteza, então não preciso de ir longe, pega a economia, crises econômicas, imobiliárias, crises pandêmicas que nós vivemos recentemente, crises financeiras, todas essas crises a nível nacional ou mundial, elas têm cenários de incerteza. Em todas, as startups permaneceram crescendo. Tem startups que cresceram mais de 1000% em um curto espaço de tempo. Para ser mais exato, em 3 meses. E olha que interessante. Por que isso? Porque ela trabalha modelos de negócios visuais, algo que eu trabalho por post-it. Então, uma estratégia que eu faria ali, demoraria para fazer, para depois executar, eu vou trocando e vou mudando, talvez em questões de horas, semanas, dias. Tem alta escalabilidade, é um modelo replicável, porque se fosse assim,
Depois do Uber não sairia nenhum aplicativo de carro, todos usam a mesma base, mas resolvem apenas um problema por vez. Isso é o segredo. Porque muitas vezes a gente acha, pô, eu tenho que resolver vários. Não, resolva um problema, depois vamos buscando outros problemas que vão se tornando soluções do portfólio, né, que nós temos dentro da nossa empresa. E o principal de tudo, a cultura startup. Nós temos que ter essa cultura. Nós temos que ter o quê? A questão de resiliência, de disciplina e de consistência. Isso é o que gera, de certa forma, a inovação tecnológica, a escalabilidade. Muitas das vezes nós falamos de viver no Vale da Morte. As startups, boa parte do seu início, ela vive ali no Vale da Morte. Ou seja, no negativo. É o bootstrapping, ou seja, é o recurso próprio, é o love money, é o dinheiro da família, de amigos, injetado no projeto, na empresa. Depois disso, nós chegamos à escalabilidade. Mas antes disso, nós temos que bater o Product Market Fit, o encaixe perfeito no mercado. Tá? O encaixe. Opa, agora o consumidor entendeu o que é o meu produto. Agora escala. Aí é só você ficar vendo o dinheiro entrar. Por quê? Porque é uma recorrência. Tá? Mas até chegar nisso é difícil. Então, startup também não é fácil empreender. Assim como uma empresa tradicional que já tem toda a sua burocracia e todas as suas questões de encargos. Bom, olha o interessante, para que vocês entendam, aqui sobre uma empresa tecnológica, mas tradicional, que teve muito tempo no mercado e não escalava, não conseguia escalar. Harvard. Então aqui nós temos um exemplo muito grande, muito bom, tá? Embora seja de 2015, mas nós temos aqui mais pessoas se inscreveram no cursos online de Harvard, uma universidade conhecida mundialmente, em um ano, olha que interessante, em um ano, do que em todo o seu tempo, toda a sua existência, em 377 anos da sua história. Lancei um curso online, muita gente comprou ali e se tornou cliente de Harvard. Olha que interessante. Olha a exponencialidade do gráfico aqui em relação à implementação de inovação tecnológica. Mas para isso, gente, nós temos que mudar primeiro, e aí uma dica para vocês, o mindset. O mindset, a nossa mente, a nossa forma a nossa mentalidade e mais do que a mentalidade, o nosso comportamento. A forma que nós vamos agir diante do mercado, que tem mudado constantemente. Eu sou da geração Y, mas nós temos antes geração X, geração Baby Boomers, lá perto da segunda, nascido, né, na Segunda Grande Guerra Mundial, ali próximo, mas nós também temos a geração Z, nós temos a geração high-tech, nativo digital, que já vem com chip implementado. Nossos filhos, por exemplo, eles não fazem um curso ali de computação para aprender a usar o celular, para usar um computador. Eles já começam usando. Muitos dos nossos filhos talvez não farão cursos de idiomas, porque eles já vão aprender a partir de jogos, games. Olha que interessante. Coisas que para a gente eram um diferencial no passado, hoje não é. Então, mudança de mindset para você que está assistindo, você meu aluno, minha aluna, que está assistindo, é necessário, é importante para que você possa se manter nesse mercado competitivo. Olha que interessante uma frase aqui que nós temos de Salins Meio para a gente começar aqui a parte de organizações exponenciais. Olha uma provocação aqui. Uma organização exponencial, segundo Salins Meio, é aquela cujo impacto ou resultado, no final, é proporcionalmente grande, pelo menos 10 vezes maior comparado aos seus pares, devido ao uso de novas técnicas organizacionais que alavancam as tecnologias aceleradas. Essa é a definição, né, e eu deixo aqui já uma referência para vocês de um livro chamado Organizações Exponenciais. Né? Então vocês vão ver nas referências bibliográficas esse livro citado ali, que nós temos de Salins Meio. Salins é um grande autor que fala sobre essa exponencialidade. Não é só sobre escalar, é sobre exponencializar. E aí, gravem bem isso. Escalar é você crescer. Você cresce. Mas o que você pode crescer, você pode cair também. Agora, quando nós estamos falando de exponencialidade, nós estamos falando de
expansão. O que expande não desexpande. Ele pode, a partir dali, surgir novos produtos, mas ele não volta. Então, quando nós estamos falando de expansão, nós estamos falando de inovação tecnológica. Uma vez que eu coloco a inovação tecnológica, e aí, de novo, falando das startups, quando ela se lança ao mercado e eu expandir, né, o número de usuários, o número de assinantes, o número de fiéis da comunidade, eu estou falando o quê? Que eu implementei inovação tecnológica naquele tipo de negócio. Tá? E aí você poderia perguntar, então vamos lá, Fabiano, você falou lá de empresas tradicionais, talvez eu não tenha uma startup, já tive contato, nós já temos contatos todo dia com startups, né? Seja para comprar um lanche, uma refeição à distância, seja para me locomover de um lugar para o outro, às vezes até mesmo por uma questão de segurança, seja para pagar uma conta. Então nós temos aí inovações tecnológicas. Mas como eu posso fazer a minha empresa se tornar também algo escalável? Ou quem sabe uma spin-off, ou seja, criar um produto e esse produto dentro da minha empresa tradicional se tornar uma startup. Olha que interessante. Primeiro, pense no seu problema. Uma dica que eu deixo para vocês. Qual que é o problema que você quer resolver? Tá? Se todas as startups que nós citarmos daqui para frente, elas pensassem em vários problemas, eles não chegariam a lugar nenhum. Por quê? Porque nós precisamos criar um MVP, o mínimo viável. E para criar vários mínimos viáveis, seria meio que impossível. Até mesmo porque, quando nós falamos de startup, nós estamos falando de algo enxuto. Eu faço com o mínimo possível de custo para poder lançar. Não deu certo, eu reajusto para começar a dar certo, para que eu possa ter as minhas validações. E olha que interessante, então, quando nós comparamos a questão do crescimento linear, que é o crescimento tradicional, né, das empresas tradicionais, e o crescimento exponencial. Então, crescimento linear, crescimento exponencial. Quando eu falo de crescimento linear, eu estou falando aqui para vocês de quê? Estou falando de que as empresas elas têm base no quê? Em bens, em algo tangível. Computadores, maquinários, prédios, estruturas físicas, né, equipamentos. Então, quando eu tenho que ter tudo isso, eu estou falando que são bens físicos. Então, a era do crescimento linear, ele vai crescer na sua toada devagar. Por quê? Porque eu dependo dessa estrutura física, que tem um custo. E principalmente, e pior do que isso, um custo de depreciação. Uma hora eu vou ter que trocar essas máquinas. Uma hora eu vou ter que dar manutenção nesse prédio. Então, tudo isso, de certa forma, encarece a operação. Mas, quando nós estamos falando do crescimento exponencial, nós vamos viver no Vale da Morte. Sim. Por quê? Porque não é tão palpável, gente. Não é algo que eu consiga ali falar assim, gente, como que é um sistema aqui que eu saio do ponto A ao ponto B? Como que é a tratativa aqui quando eu faço pedido aqui num aplicativo de alimentação e do outro lado alguém já está preparando, depois que em frações de segundos foi aprovado a minha compra? Olha que interessante. Então, eu não tenho uma certa estrutura, eu trabalho com estruturas de terceiros, mas aí eu invisto bastante. Esse investimento pode ser de investimentos de investidores, anjos, de aceleradoras, de qualquer outro tipo de recurso, ou até o mesmo próprio. É o Vale da Morte. Eu estou no negativo. Né? Então, ali só estou devendo. Não cheguei nem a falar de break-even, de ponto de equilíbrio. Estou ali no negativo. Passado isso, eu começo a viver o quê? Opa, começou a dar lucro, ou começou a empatar. Né? Então, eu começo a chegar no Product Market Fit que eu falei, no encaixe perfeito com o mercado. Eu falei assim, agora eu consigo de fato falar assim, olha, o meu consumidor, o meu cliente entendeu o que eu estou vendendo e virou automático. Essa é a palavra, ficou automático. Ele clicou lá, entrou no carrinho de compra, já comprou. E aí ele não precisa entrar de novo, por quê? Porque isso é recorrente. Todo
todo mês vai pingando lá, ou um boleto para ele pagar, ou ele já vai debitando isso do cartão de crédito dele. Olha que interessante. Essa recorrência gera escalabilidade. E aí nós estamos falando de quê? O iFood vende o quê? Lanche. Ele vende informação de quem quer comprar um lanche na comunidade, na comodidade do seu lar ou do seu serviço. O Uber, ele não vende carro, ele vende corridas ou informações de quem quer sair de um lugar para o outro lugar. Talvez de uma forma mais rápida, mais barata. O Nubank, ele vende o quê? A facilidade de você não ter que enfrentar filas de bancos, de você ter que, às vezes, ter que enfrentar ali, passar pelo caixa eletrônico. Você pode fazer transações, pagamentos, tudo num clique ali. Então, quando nós estamos falando de informação, a informação ela não tem espaço, ela é intangível. Logo, ela não deprecia, assim como nós estamos falando de equipamentos, tão rápido. Ela vai depreciar a partir do momento que ela não é mais útil. Mas se ela não é mais útil, a gente já está atualizado, a gente está capacitado. É o que vocês estão fazendo aí. Assistindo essa aula, estão se capacitando para quê? Para agregar mais valor à sua carreira, ao seu currículo e falar, olha, agora estou mais capaz para buscar novas oportunidades, novos desafios. E aí nós estamos falando então aqui de exponencialidade. O crescimento é muito rápido a partir do momento que eu acho o encaixe perfeito. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos a comparação de bens físicos, nós estamos falando de crescimento linear. Vou crescer como uma empresa tradicional. Segundo o Sebrae, eu vou passando pelas minhas fases ali. Segundo o crescimento exponencial, eu posso talvez ser um produto, ser um projetinho ali dentro de uma empresa. Não tem nem CNPJ aqui embaixo. Estou investindo bastante e muito está virando gasto. Por quê? Porque eu não validei, não estou conseguindo aqui. Está demorando. E esse tempo, esse espaço de tempo, pessoal, pode virar ali até 2 a 3 anos. Tá? E aí, nós temos Deep Techs, por exemplo, tá? Ou seja, startups que dependem de pesquisa que demoram bastante tempo mesmo para validar. Imagina você ter uma Health Tech, uma startup de saúde, que depende de testes humanos. Você está criando alguma coisa laboratorial e você tem que testar em humanos. Pô, não dá, né? Não é assim, ó, criei aqui, vamos testar nas pessoas. Não. São fases, são pesquisas, são comprovações científicas que nós temos que passar. Vale da morte. Ah, uma startup mais normal aí, Fabiano. Vamos lá. Imagina lá, antes do banco digital Nubank, C6 e outros, como que era a nossa vida? Como que um colombiano conseguiu convencer que você pode fazer tudo pelo celular? Olha, mas e a segurança? Pô, eu não estou vendo dinheiro, eu não estou sacando a cédula, as moedas ali. Como que é? Vocês estão entendendo? Ele passou por esse tempo. Acha que o Nubank surgiu em 2013 e aí começou a explodir no mundo? Não. Antes de 2013 teve uma vida também. Teve um período ali de dificuldade. E esse período de dificuldade ninguém vê, né? Que é o período que nós chamamos do Vale da Morte. Tá? Mas hoje eles, focados em informação, só tem aqui no Brasil um lugar só, que é ali na Rebouças. Ele tem a sede deles. E não tem mais. Ou seja, quanto que eles têm ali de patrimônio imobilizado, dinheiro parado? Um lugar só. Agora eles estão abrindo em outros países, México, Colômbia, mas é um lugar só, eles não têm várias agências. E aí, isso impulsiona a nossa economia. Sabe por que impulsiona? Não só porque vem períodos difíceis como a pandemia, crise imobiliária, crise financeira, crise econômica. Não. Por quê? Porque isso impulsiona as empresas tradicionais a falar, poxa, se eles conseguem, eu posso também, com todo o know-how que eu tenho. Com tudo aquilo que eu tenho de know-how no setor financeiro, eu posso transferir isso a partir de um aplicativo também. Os grandes bancos hoje têm aplicativos. E hoje, muitas das coisas que nós fazemos
tá? Em termos operacionais dentro de um aplicativo, nós fazemos felizes e ainda pagando talvez próximo das mesmas taxas que pagávamos antes. Antes eu tinha que enfrentar fila no caixa eletrônico ou num caixa físico com pessoas ali esperando a minha senha chegar. Hoje eu faço tudo isso por um aplicativo muito mais rápido e pago talvez as mesmas taxas. Olha a margem de lucro que essas empresas ganham. Vocês estão entendendo? O que nós estamos falando aqui é eficiência. O que nós estamos falando aqui é mudança de comportamento. E isso gera aumento de lucratividade. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes maior do que aquilo que era tradicional. Isso se chama organizações exponenciais. Isso se chama crescimento exponencial. E aqui nós temos então um comparativo. Olha que interessante. De novo, para reforçar para vocês o crescimento linear e o crescimento exponencial. Lembra que eu falei para vocês? Aqui nós temos trabalho como se fosse do Sebrae. Eu sou um potencial empreendedor. Sou criativo, visionário. Eu não fico só no planejamento, na gestão, no business plan. Eu também tenho criatividade, tenho inovação. Aí eu vou ver se eu sou um potencial empreendedor. Ou seja, faço um plano de negócio, tenho ferramentas de controle, sei gerir equipes, eu sei fazer um marketing, acompanhar as métricas. Isso, potencial empreendedor. Bom, aí eu vou lançar o meu negócio, a minha empresa. Né? Se eu faço muito bem um bolo, né? Se eu faço muito bem ali um artesanato, se eu sei fazer ali talvez um serviço, sei fazer um serviço ali de marketing digital, então eu vou abrir um microempreendedor individual, né? Tem um limite de faturamento ali durante o ano. Né? É uma desburocratização. E olha que interessante, um dado que saiu em 2017, quando nós estávamos passando lá atrás por uma crise econômica, né, que veio de fora e atingiu o Brasil. Em 2017 saiu uma pesquisa do Sebrae chamada Negócios Promissores, que listava ali pelo menos 3 tipos de negócios. O primeiro negócio era relacionado à questão, o que era um negócio promissor? Um negócio voltado para a área de serviços. O que for serviço, vai porque não tem tanto CAPEX, ou seja, não tem que ter tanta estrutura para vender. E você, como ex-aluno de graduação, um aluno de pós-graduação, de um MBA, você pode estar pensando, pô, eu não tenho estrutura, não tenho, mas você tem o conhecimento que você pode vender. Ser um consultor, ser um assessor, vender um treinamento. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é relacionado ao quê? A negócios de reforma. Mas não é reforma de casa, de automóveis, não. Reforma de periféricos. E o que mais cresceu naquela época era a reforma, consertos de celulares. Pessoas que poderiam trocar seus celulares a cada 2, 3 anos, elas pararam de trocar e elas começaram ao quê? E lá, deu um probleminha no meu iPhone, no meu Samsung, o LG, Motorola, eu ia lá no conserto. Começou aquele boom, até mesmo de startups que consertavam celulares até a domicílio. Então esse é o segundo. E o terceiro era o ramo de alimentação, que não precisa ir longe, tá? Nós estamos falando dos fast food, que cresceu muito, né? Ninguém, né? Por mais que tenha crise, ninguém vai deixar de comer. Então teve ali, e pasmem, nesse mesmo período, aumentou em mais de 7 milhões o número de empreendedores no Brasil. Por quê? Pelo microempreendedor individual. Era recente essa categoria, que você poderia se formalizar ali, fazer a contribuição social, até para você ter ali a sua aposentadoria, né, a sua segurança. Microempreendedor individual, Sebrae. Aí depois nós tornamos uma microempresa com alguns funcionários, dentro de alguns quinais, algumas classificações de empresa. Eu posso ali faturar até, se eu não me engano, 360 mil, então microempresa. Ah, eu quero ter mais funcionários, eu quero expandir, dentro de algumas classificações de empresa também, eu posso ter uma empresa de pequeno porte. E nessa empresa de pequeno porte, eu tenho ali o que então? Posso ter até 99 funcionários, né? Eu tenho
posso faturar no ano até 4 milhões e 800. Então, essa é a linhagem do Sebrae, né, segundo as empresas lineares. Eu vou crescendo aos poucos, eu vou passando, vou faseando, né, e nós temos a média e grande empresa. E aí, nessa média e grande empresa, aí, já se torna um lucro presumido, um lucro real, talvez uma sociedade anônima fechada. Tá? Então, essa é o crescimento linear. E como que é o crescimento exponencial? Né? Eu já mentorei, até 2022, mais de 8 mil empreendedores e startups. E aí eu já peguei gente aqui que era potencial empreendedor, que era criativo, inovador, muito disruptivo. Né? Meninos de 17, 18, 19 anos que já se descobriram, não tinham ainda a universidade, mas que se descobriram ali como empreendedor. Eu falo que essa geração nossa, que está nascendo agora, todos já têm esse viés mais empreendedor. Começaram ali com um projetinho, validou, se lançou no mercado. E talvez, depois do PowerPoint, depois de validar alguma coisa, eles conseguiram um investimento ali, de um investidor anjo, de um investidor de startups. Olha que interessante. Então, aí nós podemos ver que ele não passa por essas fases. Por quê? Porque ele validou e ele cresceu tanto que muitas das vezes ele já avança para quê? Para uma fase de média ou grande empresa. Talvez ele já tenha necessidade de ser uma SA. Para quê? Para que ele possa colocar acionistas, que são os seus próprios investidores. Eu tenho um contrato ali, né, com um programador, porque eu não sou programador, né, talvez, e eu preciso de buscar isso aí, então eu vou lá buscar alguém que seja meu sócio programador, alguém que entenda muito de marketing, eu vou buscar e dar uma participação da empresa para que ele tenha uma ação. E aí eu tenho que ser uma SA, uma média ou uma grande empresa. Vocês estão entendendo, então, a diferença do crescimento linear para o crescimento exponencial? Crescimento linear não está errado. Às vezes você quer implementar tecnologia, mas você não quer exponencializar. Ok. Você vai ser mais uma do segmento, ali do mercado, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no país. Mas se você fala que você vai criar tecnologias disruptivas que vão, de fato, impulsionar o seu negócio, não se preocupe com espaço, não se preocupe com periféricos, não se preocupe com componentes, algo tangível, mas se preocupe com informações que vão fazer você ter esse crescimento exponencial. Bom, prosseguindo aqui, nós temos então a ideia de que nós temos um crescimento exponencial baseado no quê? Fazer mais com menos. Isso aqui é uma base de estratégia, tá? Então aqui eu quero finalizar essa aula para vocês falando que fazer mais com menos é o que você aprendeu sobre estratégia. Imagina eu querer fazer estratégia aqui, por exemplo, usando 10 pessoas. Beleza. Se 10 pessoas é bem menos do que usar 100 pessoas, beleza. Está sendo eficiente. Se não, se eu falar 10 pessoas aqui e agora eu quero criar uma estratégia com 20, eu não estou fazendo mais com menos. Eu tenho que ser eficiente. Eu tenho que fazer com que a multiplicação ela ocorra, tá? A tal ponto de eu gerar mais eficiência com menos colaboradores direto. Tá? Isso aqui gera o quê? Gera menos passivo trabalhista, menos responsabilidade, né? Menos responsabilidade sobre a questão operacional. Eu gero mais qualidade de mão de obra especializada. Por isso que quando surgiu a lei da terceirização, a gente entendeu isso, que, cara, eu vou cobrar agora do terceirizado. Não deu certo? Pô, busco outro terceirizado. Vou buscar. Então, o terceirizado saiu da zona de conforto. Isso é bom. Por quê? Porque ele passa a ser agora um profissional mais qualificado, querendo buscar coisas maiores. Se numa empresa que eu era seletista eu ganhava pouco, agora eu vou ganhar mais, porque eu vou prestar serviço para várias outras empresas. Tendo mais agilidade e crescimento, tá? E menos custo. Então, quando nós estamos falando de crescimento exponencial, é sobre isso. Fazer mais com menos. Se você consegue buscar mais resultados com menos recurso possível, seja humano, tecnológico, financeiro, né, de materiais, você está no caminho do crescimento exponencial.
Então, eu te vejo na próxima aula. Na próxima aula, vamos falar de alguns exemplos sobre crescimento exponencial. Um abraço, pessoal!